Fazemos parte de uma igreja que é conhecida nacionalmente. Glória a Deus. E até internacionalmente, devido à grande obra que temos aqui. Deus escolheu o município que nós moramos, né? E daqui incendiou o Brasil e o mundo. Muitos missionários, a Tati que está, né, missionária Tati, por amor a almas, deixaram o conforto do seu lar, deixaram de estar perto de seus familiares para ir a lugares antes que a sua mente nem imaginava que estariam lá. Mas, irmãos, tudo isso passa por uma vontade exclusiva e única de Deus. Deus, Ele escolhe aqueles a quem Ele quer enviar. Deus capacita. Deus enche o coração deles de amor por almas. Deus faz com que a prioridade de suas vidas se torne almas. O missionário, ele esquece da vontade própria. Ele esquece que tem, muitas das vezes, né, algumas coisas que chamam a atenção dele. Uma vontade de ter um imóvel, uma vontade de ter um carro, aqueles planos, né, que normalmente as pessoas fazem. O missionário, ele anula tudo isso na sua vida. E o chamado passa a ser maior do que tudo isso. O chamado de Deus, ele passa a incendiar o coração dessa pessoa, deste missionário, e ele sai por este mundo para levar a mensagem de Deus a pessoas as quais ele nunca viu na vida, lugares por onde ele nunca imaginou passar. Ele vai passar agora a fazer a residência lá naquele lugar. Ele vai passar a fazer parte daquela comunidade com muitas dificuldades, né, irmã Tati? Aleluia. Com muitas deficiências, com lugares difíceis, irmãos, para fazer a obra. Aqui nós estamos no conforto deste templo, um templo muito bem ornamentado, um som bom, toda uma equipe de obreiros, né, que estão aqui. Glória a Deus por isso, irmãos. Mas a realidade do campo missionário, ela é totalmente diferente disso que nós temos aqui. Mas por isso, irmãos, que nós devemos valorizar a igreja a qual nós pertencemos, a igreja a qual nós somos membros, e saber, irmãos, que Deus conta comigo e contigo. Deus conta comigo e contigo nessa hora final da igreja aqui na face da terra. Mas Deus também, mesmo contando com a nossa vontade, mesmo Deus contando com a nossa contribuição, mesmo Deus contando, aleluia, com o nosso ímpeto, mesmo Deus contando com aquilo que nós temos desejo de fazer na obra, mesmo isso, irmãos, a palavra de Deus, ela aponta para nós que antes de tudo isso, nós não podemos sair por aí para pregar a palavra, nós não podemos sair por aí sem antes conhecer a Deus, sem antes ter a visão de quem é Deus. Assim como foi na vida do profeta Isaías, ele que já era profeta, ele já estava exercendo o seu ministério, mas ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Deus já usava ele, Deus já tinha levantado ele, mas ainda havia um empecilho na vida do profeta Isaías. Ele ainda, mesmo sendo filho de linhagem sacerdotal, mesmo ele tendo se criado, vamos dizer assim, dentro da igreja, dentro do templo de Deus, ele ainda baseava a sua força, ele ainda baseava o seu intelecto pelo fato de ser familiar do rei. Irmãos, o que eu quero dizer com isso para os irmãos? Muitas das vezes nós olhamos para isso que nós temos aqui, e vou dar um exemplo para os irmãos, né? A gente faz parte, vou repetir aqui, graças a Deus que pertencemos a essa igreja, né? Uma igreja missionária, que é, irmãos, uma potência na área de missões. Muitas das vezes nós podemos tomar por base nisso e se orgulharmos, né? Falar, não, mas eu já faço parte, né? Já congrego em Camboriú,
aqui andamos com a tochinha no peito, né? A gente contribui, a gente às vezes faz algo para a obra, mas irmãos, às vezes a gente está fazendo isso não com todas as forças, não com todo aquele ímpeto, e ainda, irmãos, ainda nós não contemplamos a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, que é necessário nós termos o nosso particular com Deus. É necessário, irmãos, nós entendermos que neste tempo, Deus conta com cada um dos irmãos que estão aqui. Desde a criancinha até o mais ancião dentro dessa igreja. Todos nós somos úteis para Deus. Todos nós somos úteis para a obra. Todos nós temos responsabilidade de ter esse amor por almas, né, irmão? O presbítero aqui falou muito bem, irmãos. Esse amor, a leitura bíblica, baseada lá no livro de João, capítulo 15, nos fala que nós temos amor. E como nós teremos amor, irmãos? Quando nós contemplarmos a glória de Deus, quando nós vermos que em nós mesmos existem muitas falhas, quando nós mesmos vermos que o pecado que em nós está e a iniquidade que em nós está, ela nos tira da presença de Deus, ela tira o sentimento de amor por almas, ela tira essa necessidade de nós anunciarmos a Deus para os pecadores. E Isaías, ele contemplando aquela glória que tinha lá no céu, lá onde Deus habita, no alto e sublime trono, ele viu um ambiente de glória, irmãos, que tomava conta e encheu todo o templo. Então assim, meus irmãos, nós temos que ter esse compromisso de fazer com que a nossa vida, os nossos olhos possam contemplar tamanha majestade, tamanha glória que tem o nosso Deus, a qual nós servimos. E nós devemos entender que lá na presença dele, aleluia, de eternidade em eternidade, tem um canto entoando que ele é santo, 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 santo. Ele é santo, irmãos, ele é santo. E um Deus tão grande, um Deus tão santo, aleluia, tão poderoso, ele escolhe agora nós, pequeninos, falhos, errados que somos, mas ele resolve confiar em nós essa obra, aleluia, essa obra urgente, essa obra que até mesmo os anjos se dispuseram a querer fazer. Mas Deus, ele olhou para nós, né? Ele olhou para nós e ele resolveu, irmãos, acreditar em nós, aleluia. Ele não olhou nossas falhas, não olhou os nossos erros, mas ele sim, irmãos, o que ele faz conosco? A presença e a glória dele faz com que nós, aleluia, sejamos confrontados e nós sejamos colocados diante da realidade quem somos. E ele permite, aleluia, que os anjos dele venham e tocam em nossos lábios, tirando, irmãos, tirando o palavrado mal, aquelas palavras que desagradam a Deus, tirando a nossa iniquidade, que é a prática do pecado. Mesmo sabendo que é pecado, a pessoa torna a pecar, Deus anula, ele tira isso. E ele também faz outra coisa, aleluia, ele perdoa, aleluia, o nosso pecado, ele purifica, aleluia, através do sangue do seu Filho Jesus. Uma vez nós estando servindo a Jesus, nós passamos então agora a termos acesso, aleluia, a esse trono. Quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, ele abriu, aleluia, a oportunidade para todos nós, aleluia, acessarmos, aleluia, a presença de Deus. E Jesus, ele nos deixou o recado, né? Uma vez nós pertencendo, aleluia, ao corpo de Cristo, ele deixou o recado para mim e para você. Ó, todas as vezes que precisar, você entra lá no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, aleluia, e ora em secreto. E o teu Pai que vem em secreto, aleluia, te ouvirá. E diante de todos ele vai te responder. Glória a Deus, né? Então, irmãos, nós percebemos que Isaías, aleluia, ele, apesar de já ser um homem que tinha uma vida dedicada a Deus, ele,
ainda tinha as falhas dentro do seu coração. Glória a Deus. Nós percebemos que nos capítulos anteriores, ele estava, aleluia, muitas das vezes apontando os erros do povo de Israel, né? Apontando os erros. Havia muitos erros, havia muito pecado, o povo de Israel pecava contra Deus. Mas aí, o interessante é que nós, ao contextualizarmos para os nossos dias, né? A gente vê a sociedade hoje em dia, uma sociedade que não quer saber das coisas de Deus. Uma sociedade que está lutando para aprovar o aborto. Uma sociedade que está lutando para aprovar a liberalização das drogas. Uma sociedade que quer destruir o casamento. Uma sociedade que quer que a igreja se cale. E nós, muitas das vezes, se nós tomarmos o nosso ímpeto humano e se nós queremos defender a igreja de Cristo com a nossa própria forma, com a nossa própria vontade, nós daqui a pouco estaremos somente apontando dedos para eles, condenando eles, mas nós não vamos estar falando de Jesus. Muitas das vezes nós estaremos apontando o erro da sociedade, mas nós não estaremos deixando a mensagem que importa, que é: Jesus te ama, aleluia, Jesus te ama, Jesus não quer que você vá para a condenação eterna. Então nós não devemos ser como Isaías, antes de ter um encontro com Deus. Isaías, ele só apontava o erro do povo. Isaías só apontava que todas aquelas pessoas estavam condenadas, né? Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, a partir do momento que ele vê, aleluia, toda a majestade de Deus, ele olha para si mesmo e diz: ai de mim, ai de mim que vou perecendo, pois habito, aleluia, num povo ímpio, no meio do povo ímpio, né? E de impuros lábios. Mas ele também se incluiu nisso, irmãos. E fica a reflexão para nós nessa noite, né? De nós nos incluirmos, irmãos, no nosso papel de porta-voz de Deus. Nós estamos fazendo realmente aquilo que Deus nos outorgou a fazermos, né? Nós estamos amando, irmãos. O irmão bem falou, né? Nós estamos amando, nós estamos sentindo alegria na nossa alma em contribuir, em dobrar os nossos joelhos, em orar pelo missionário. Irmãos, muitas das vezes nós não podemos estar lá no campo missionário. Como o irmão falou, e aqueles que vão ainda, eles vão em um lugar, né? Vão mudar de quantas dificuldades o senhor passou no campo missionário, né? E às vezes a necessidade, irmãos, a dificuldade de exercer algo lá, de ter que esperar a oferta dos irmãos chegar, tem que esperar a contribuição, tem que esperar o clamor do missionário ser atendido. Mas o missionário lá mesmo, vendo a necessidade, ele não fica esperando que aconteça tudo isso, ele já se inclina perante Deus, já começa a interceder por aquele povo, já começa a atrair aquele povo para vir para a presença de Deus, aleluia, já começa a visitar o povo, já começa, né, ali orar, e os milagres vão acontecendo, aleluia, porque nem tudo é material, irmãos, nem tudo é parte financeira. Lá no campo missionário existem barreiras contra a obra de Deus, assim como existe aqui no nosso município, assim como existe aqui no meio de nós, irmãos, neste bairro. Tem pessoas que estão aí, às vezes com depressão, pessoas que estão passando por um problema enorme, mas eles não têm força, às vezes passam aqui para frente da igreja, mas não têm força para adentrar aqui o templo. Às vezes eles estão numa hora dessa agora em frente da televisão, mas estão dentro do lar, eles estão com um problema enorme. O marido sem falar com a esposa sem falar com o marido, o pai brigando com o filho brigando com o pai, e eles não encontram forças, irmãos, para estar aqui dentro, assim como nós estamos. Por isso que nós temos que ter, irmãos, em nosso coração amor por almas. Nós temos que fazer como Isaías, porque ao passar pela realidade da visão, né, da glória de Deus, ali que foi despertado o chamado dele. E nós temos que entender o nosso chamado. Nós temos que entender que nós fazemos parte, sim, na sociedade que nós estamos inseridos, no nosso município aqui, aleluia, nós anunciarmos a Jesus. Nós temos amor por essas almas, irmãos, porque essas almas, uma vez estando aqui dentro da igreja, eles vão recebendo a palavra vai purificando o coração deles, a palavra vai trabalhando lá no interior, no âmago das suas almas, e vai fazendo com que haja mudança,
O Evangelho é isso aqui, meus irmãos. É mudança de vida. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não vai mais adulterar. Aquele que vivia na prática do pecado não vai mais fazer aquele pecado. Aquele que vivia brigando dentro do seu lar, ele vai cuidar agora do seu lar. Ele não vai querer mais ser maldição dentro do seu lar. Aquele marido que vivia brigando com a sua esposa vai passar a amar a sua esposa. Aquele pai que era ausente com seus filhos agora vai se tornar a ser um pai presente. E aqueles que viviam uma vida da prática do pecado, gastando no final de semana aí com bebida alcoólica, causando dores aos seus familiares, e agora vai estar aqui junto com os irmãos, vai estar aqui para adorar a Deus. Olha, meus irmãos, que obra maravilhosa que é, né? Pertencermos à família de Cristo. Como é maravilhoso nós nos interessarmos pelos nossos vizinhos, dar um bom dia para eles, né? Falar: Jesus te ama, aleluia. Se precisar de uma oração, conte comigo. A hora que precisar de uma oração, se quiser, eu convido o meu pastor para vir aqui fazer uma oração na sua casa, aleluia. Ou se não, eu mesmo vou aqui estar intercedendo. Se você tem algum parente e que está precisando de oração, quiser me passar o nome dele, eu vou levar até a nossa igreja. Nós temos lá o círculo de oração, nós temos lá os obreiros que oram, nós temos o nosso pastor que ama almas, aleluia. Irmãos, seja um missionário aqui nesse bairro, seja, meu irmão, um contribuinte, seja aquele que ora, seja aquele que intercede pela obra de missões. Permita que o seu coração seja inflamado por missão, irmãos. Permita que a sua vida ela seja direcionada de forma tal a amar missão, irmãos, de tal forma que você seja despertado, aleluia, a fazer parte dessa obra, irmãos, amar, aleluia, fazer propósito, aleluia, com oferta, com oração, com jejum, irmãos. Olha, irmãos, nenhum de nós teremos desculpa diante de Deus naquele dia, porque todos nós estamos sendo alertados da nossa importante tarefa, da nossa importante missão que nós estamos envolvidos aqui. Aleluia. Seja um missionário dentro do teu lar. Se todos os seus familiares não ainda servem a Deus, você é um missionário lá dentro do seu lar. Aleluia. Se todos ainda não têm um encontro com Deus, seja você o responsável, aleluia, de causar esse encontro com Deus, com todos os seus familiares. Seja você o exemplo, seja você o canal, aleluia, que vai levar Cristo, aleluia, lá para os seus familiares, dentro da empresa que você trabalha, aleluia, no círculo que você faz parte, no comércio, aleluia, no trabalho, na vizinhança. Seja, meu irmão, esse agente missionário, seja esse que vai levar a esperança, aleluia, para os pecadores. Irmãos, nós não temos tempo. Nós não temos o tempo que nós imaginamos ter. Haja vista, irmãos, os eventos que estão ocorrendo aqui no nosso estado vizinho, irmãos. A catástrofe pesada que foi. Muitos dormiram ricos, cheios de imóveis, carros. Muitos dormiram com seus familiares, né? Olha só. E da noite para o dia, irmãos, o que aconteceu? Essa é a realidade, irmãos, que nós estamos vivendo. Isso nós estamos falando dentro do nosso país, aqui. E aqueles que estão lá fora, irmãos, e agora conflito, guerra, bombas caindo sobre as suas cabeças, cidades inteiras sendo arrasadas pela guerra, cidades inteiras desaparecendo, irmãos. O número da população masculina lá na Ucrânia, ela está sendo dizimada. Tem adolescente indo para a guerra, irmãos. Os irmãos imaginam o que é isso? Adolescente, mulheres grávidas indo para a guerra. Isso não é o prenúncio da volta de Jesus? Que Jesus mesmo nos alertou. E ouvireis de rumores de guerra. Aleluia. Isso, irmãos, nada mais é. Isso é um recado para nós que somos crentes. É o recado de Jesus para nós. Desperta. Desperta. Essa é uma tarefa para a igreja. Não é uma tarefa para os governantes, irmãos. Nós estamos vendo que os governantes, eles estão comprometidos com o reino das trevas. Os governantes, eles estão comprometidos
com aquilo que é inimigo da igreja. Né? E não é só aqui no nosso país, não, em todos os países. Porque esse poder, ele não está em conformidade com a Bíblia. Eles não detêm a palavra como base das suas ações. Todos os países hoje estão cedendo à pressão de uma agenda, que é uma hora é colocada uma agenda do casamento homossexual, uma hora é colocada uma agenda de um aborto, outra hora é colocada uma agenda que agora as pessoas têm que ter livre acesso às drogas. Isso, irmão, nada mais é do que uma agenda das trevas, uma agenda lá do inferno, para ceifar as almas. Mas e a nossa agenda qual que é? O que temos agendado para fazer?